pessoal, eu tô aqui para gravar mais um conteúdo para vocês, né? Como nós vimos no Zoom. Tô gravando mais como um reforço mesmo, né, pra galera que não conseguiu acompanhar tudo, né, no Zoom e também para quem quer um reforço aí a mais, né, para revisão para prova. A gente viu sobre o que são as leis da Gestalt. É interessante a gente entender que a lei da Gestalt é o estudo, como está escrito aqui, é o estudo da percepção humana em relação às formas, à existência de padrões de comportamento visual que o ser humano tem. Ou seja, é a nossa percepção diante daquilo que nós vemos. Como que o nosso cérebro se comporta visualmente, né, a partir do que nós observamos, a partir da nossa percepção. Esses padrões compõem a base para as leis da Gestalt, que nós vamos ver daqui a pouquinho. É uma ciência, né, que defende que para se compreendermos as partes de uma forma, é necessário antes entender o todo. Então aqui eu vou falar de formas em particular e formas compostas, né, onde envolve todos os elementos. Aqui, ó, vou entender todo que o envolve e que o compõe. Em outras palavras, poderíamos dizer que a Gestalt estuda como o nosso cérebro percebe as formas. É uma boa maneira de dizer, né, aí uma boa definição sobre o que é a Gestalt. Poderíamos traduzir Gestalt como a psicologia das formas. Ela entende que a nossa percepção das coisas se dá como um todo, de uma forma unificada e não em pontos isolados. A gente vai ver melhor isso nas imagens. Vamos partir para as imagens agora? Então, dando continuidade, gente, só a título de curiosidade, tá? Não vai cair isso aqui, essa parte aqui no teste, é só para vocês ficarem sabendo como que surgiu a Gestalt. Ela surgiu na Alemanha, né? Ela é chamada como Gestalt terapia, que é uma abordagem psicológica, eu estou falando aqui de psicologia e observação das formas, né? Que teve sua origem na Alemanha. Seu nascimento oficial ocorreu com a publicação do livro Gestalt Therapy, em 1951, escrito por Fritzl Perls, Hefferling e Goldman. Tá? Eu vou buscar aqui mais informações sobre esses livros para vocês nas próximas aulas. É interessante a gente saber. A escolha do nome dessa nova proposta de trabalho psicológico foi um processo bem difícil e controverso. Imagina estudar a parte, né, humana de como que funciona o nosso cérebro diante das imagens. Então foi um processo bem difícil, um estudo bem minucioso aí que foi feito por esse grupo, né, da Gestalt Therapy, que também deu o nome do livro. Tá? Essa parte aqui vocês podem ficar tranquilos, eu não vou cobrar em teste, mas é interessante vocês saberem que a origem é da Alemanha, tá? Desse pensamento Gestalt. E quando a gente fala da Gestalt, a gente fala das leis, né? As principais leis que definem a Gestalt. Dentre elas, a gente tem a lei da unidade. O que é a lei da unidade? É um elemento que se encerra em si mesmo, né? Como um círculo, um coração, não tem espaço vazado, né? Diferente como a gente vai ver nas outras leis, né? A gente até viu no Zoom, tem alguns espaços vazados nas outras leis, tem aquela questão do pontilhado. Aqui a gente não vê isso. Aqui a gente vê, ó, um círculo se encerrando nele mesmo, né? Ele não dá espaço para outros elementos. Então, a lei da unidade ela é isso, é um elemento que se encerra em si mesmo, ou que é percebido como um todo. Então, você está de longe, você bate o olho, você já sabe o que é. Por exemplo, eu estou olhando aqui o computador de perto. Se eu tiver a 2 metros de distância, eu ainda vou enxergar um círculo e um coração, né? Vamos para o próximo. Lei da unificação é quando várias partes constroem o todo. Diferente do círculo, que é uma única imagem, né, encerrada nela mesma, o panda, esse aqui é uma logo, né, Johnny Walker, né, de bebidas, mas você percebe que é um homem caminhando com uma bengala. E aqui um panda. Né? Então, assim, ele tem vários elementos. Tem a orelha, tem os olhos, tem a parte das patinhas, do focinho. Aqui tem o chapéu, tem a bengala, tem a parte da bota, né? Várias partes... Ih, pulei, sem querer.
várias partes que constroem o todo. Então, quando você vê também, você bate o olho, você já consegue enxergar qual é a imagem. Mas ela não é uma imagem sozinha. Ela tem partes, né? Partes que a compõem, tá vendo? Diferente do coração. Indica a capacidade de identificarmos unidades pertencentes a um mesmo grupo. Então, todas essas pequenas formas aqui, ó, quando você bate o olho, você já vê que é um panda, porque o nosso cérebro identifica que tudo isso que está aqui faz parte do panda. Esse chapéu, esse casaco, essa gravatinha borboleta, você bate o olho, você já sabe que tudo que está aqui faz parte dessa imagem, né? Então, é a lei da unificação. O nosso cérebro une os elementos para identificar uma imagem. Lei da segregação. Essa lei aqui é muito bacana. É a nossa capacidade de separar, identificar, evidenciar ou destacar unidades formais em uma composição. Então, por exemplo, quando a gente olha essa imagem aqui, eu já até mostrei para vocês no Zoom, vocês conseguem ver um elefante, um cavalo, um cachorro e um rato e um macaco aqui. Tem até um macaco aqui, né? E também aqui na árvore a gente vê, ó, vários pandas, pequenos e grandes. O nosso cérebro consegue identificar. Então, essa daqui é a chamada lei da segregação, quando você consegue separar em uma imagem outros elementos diferentes, tá? Então, por exemplo, o cavalo, ele não faz parte de um elefante, mas aqui na imagem você consegue identificar a imagem do cavalo dentro do elefante, assim como as outras. Assim como o panda, né, nessa árvore, nesse pinheiro. Então, a lei da segregação, galera. Lei do fechamento é quando o nosso cérebro automaticamente ele produz um fechamento sem ter realmente ele existente. Vamos aqui para a parte aqui. Quando eu pergunto para vocês o que vocês estão vendo aqui e aqui, logo no Zoom vocês me responderam: professor, eu estou vendo quadrados, né? Embora aqui não tenha umas linhas retas, né? Fechando o quadrado, o nosso cérebro produz esse contorno automático. Eita, tô passando tela sem querer. O nosso cérebro produz contorno automático. Então, é a lei do fechamento. Igual aqui também, ó. O triângulo. Aqui você bate o olho. Você já sabe que além da mão, tá compondo o quê? Uma lâmpada. Aqui, nesse símbolo do Carrefour, é interessante também a gente saber que existem muito, né, dessas leis em grandes empresas que trabalham com design, que trabalham com logotipos, né? Então, aqui, por exemplo, essa imagem, você pode até ver duas coisas aqui, né? Você pode ver um C de Carrefour, ou você pode ver uma máscara, né? Deitada aqui na horizontal. Dois olhinhos, a boca, a testa. Você consegue identificar uma máscara, né? Nem todo mundo consegue identificar essa máscara, a maioria consegue ver o C do Carrefour, né? Esse C aqui. Mas é a lei do fechamento. É quando o meu cérebro produz automaticamente um contorno que fecha aquela imagem. Aqui também, ó, além de ser um quadrado, também pode ser uma cruz, ó. Estou formando também uma cruz aqui e uma cruz aqui, ó, nesses espaços vazados. Tá, galera? Vamos para o próximo. Lei da continuidade, fluidez de uma composição. O que é fluidez? É o caminhar, né? É quando algo está caminhando, está andando, está fluindo. Igual um carro andando numa via. O carro está fluindo. Aqui é a mesma coisa. Lei da continuidade, fluidez de uma composição. Se os elementos de uma composição conseguem ter uma harmonia do início, igual aqui na imagem, do início ao fim, sem interrupções, podemos dizer que ele possui uma boa continuidade. Olha aqui as entre vírgulas, ó, sem interrupções. Igual aqui, tá? Se eu tivesse, vamos supor, 3 bolinhas aqui e fizesse uma linha aqui e depois fizesse umas bolinhas aqui, não seria a lei da continuidade. A lei da continuidade, ela só acontece quando não há interrupções, tá, galera? Aqui também, ó, como vocês podem ver,
Além da lei da continuidade, também foi trabalhada as diferenças de cinza, né? Tonalidades, né? Do mais forte, do preto, ao branco. Mas não importa. O que importa é que essas faixas aqui, ó, elas foram se repetindo até o final. Então, é a chamada lei da continuidade. Aqui também essas pequenas linhas. Lei da proximidade. Tudo que está perto tende a ser considerado como do grupo. Aqui, por exemplo, ó, você consegue identificar o que um dálmata... Ai, meu Deus, toda hora eu tô pulando sem querer. Você consegue identificar um dálmata automaticamente por conta da proximidade dos elementos, né? Se esse focinho aqui desse cachorro, essa bolinha preta, estivesse aqui em cima, eu não veria um cachorro, talvez. Ou se essa parte aqui que compõe a orelha do cachorro tivesse aqui nesse canto, eu também não iria talvez ver um cachorro. Então, a lei da proximidade, ela me permite enxergar uma imagem por conta dos elementos estarem perto, tá? Igual aqui, ó, como símbolo da IBM, igual esses daqui também, você consegue ver que parece aqueles frames de áudio, né? Que esse aqui também é uma marca provavelmente de algo voltado para tecnologia, estou esquecendo o que é agora. Aqui também, a lei da proximidade, outra coisa importante, nem sempre ela vai compor uma imagem, igual aqui do cachorro, ó. Aqui o cachorro vocês conseguem ver uma imagem. Aqui ela não está compondo uma imagem, mas os elementos estão próximos. Então, mesmo não compondo uma imagem, eu posso considerar ela como lei da proximidade. Tá bom, galera? Pregnância da forma. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui foram feitos vários estudos também psicológicos na época, quando foi feito esse estudo na Alemanha, né, pelo grupo da Gestalt. E a pregnância da forma foi um dos elementos que foi o mais importante nesse período. Por quê? É quando você consegue trabalhar uma imagem, né, a partir do olhar humano e consegue identificar de imediato o que você está vendo. Isso envolve o fundo, isso envolve as cores, isso envolve a forma como a imagem foi composta. Então, vamos observar aqui, ó. A primeira imagem, se eu perguntar para vocês, vão enxergar dois rostos, um de frente para o outro, e outros vão enxergar um vaso, né? Um vaso muito famoso. Esqueci o nome desse vaso, mas tem um nome. Aqui são os símbolos da Apple. Se eu perguntar para vocês como que foi, qual é a pregnância mais alta aqui? Aqui, né? Onde você precisa parar bem para entender a imagem, ou aqui que você já consegue de imediato bater o olho e saber que é uma maçã, né? Então, a pregnância da forma, ela vai auxiliar o ser humano a identificar de imediato o que ele está vendo, né? Aqui você não consegue ver de imediato se você estiver longe. Mas se você estiver longe e ver essa imagem aqui, você já sabe que é uma maçã. Você consegue já identificar que é o símbolo da Apple, né? Igual aqui também no meio, tá? Eu só trouxe essas três imagens porque eu achei interessante vocês verem como que a Apple ela foi evoluindo também na sua forma de design, né? Os anos foram se passando e foram surgindo novas ideias. Olha que legal, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, gente, envolve design, envolve olhar humano, como símbolo do McDonald's, como símbolo da Coca-Cola. Eu não quis trazer mais imagens aqui, porque o vídeo ia ficar muito extenso e eu não quero um vídeo muito maçante para vocês. O importante é vocês entenderem o conceito. Ó, a pregnância da forma, ela também pode ter duas finalidades. Ela pode ter duas características. Ela pode ser baixa ou ela pode ser alta. Então, assim como eu perguntei para vocês no Zoom, se eu perguntar para vocês o que é isso aqui, todo mundo respondeu, professor, é uma tomada, né? Por quê? Tá num fundo acessível, um fundo que te permite ver rápido, né? A cor tá ajudando. Agora, se eu pedir para vocês identificarem os elementos aqui dentro dessa imagem de periferia, vocês não vão conseguir entender, porque é uma imagem que está com vários elementos, o fundo não está ajudando, né? Então, eu posso dizer que é uma imagem de baixa pregnância. Quanto menos o meu olhar consegue identificar as formas, menos pregnância eu vou ter.
E quanto mais fácil, quanto mais acessível estiver, o meu olhar estiver acessível para as formas, eu vou ter uma alta pregnância. Então, aqui eu não consigo identificar. A pregnância é baixa. Pregnância, só para vocês conseguirem ter um resumo mais rápido sobre esse tema, pregnância é a força da imagem, né? É a facilidade que ela me transmite, tá? O que você vê agora? Vamos para o Lego? Tem gente que vê aqui, professora, eu só vejo imagens de Lego. Mas quem já está familiarizado, já sabe que essa daqui é a família Simpsons, né? Homer, a Marge e os filhos. Então, aqui a imagem do Lego permite, né, ver rapidamente os elementos por conta das cores, o fundo também. Se essas imagens de Lego tivessem num fundo colorido, vocês não iam conseguir bater o olho e já identificar de imediato, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deem os seus likes e não esqueçam de deixar aí o nomezinho aí no comentário, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.